Olá, tudo bem? Eu sou o pastor José Cândido, esse aqui é o canal Um Papo de Teologia e hoje nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série Drops de Teologia. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, se eu gostei ou não gostei, ative as notificações e deixe sua pergunta. Caso você tenha alguma pergunta intrigante a respeito das Escrituras, deixe a sua pergunta, nós iremos tentar aqui te responder. E hoje eu quero responder a uma pergunta que foi feita nos comentários. A pergunta deixada por alguém dizia assim: Adão teve outra mulher antes de Eva? Então, aguarde só 10 segundos, assim que passar a nossa vinheta eu volto para te responder. Pois bem, vamos lá. Nós vamos aqui tentar chegar a uma resposta, a um entendimento a respeito dessa questão. Adão teve outra mulher antes de Eva? Quem diz isso, e eu entendo que a pergunta foi feita exatamente por isso, né? Esse é um assunto que voltou à tona nos últimos anos. Há inclusive um livro que fala muito a respeito disso, né? Eu até gostaria de mostrar para vocês algumas coisas do livro, de ler algumas coisas do livro para vocês, mas como vocês devem ter percebido, hoje eu não estou gravando em casa, minha biblioteca não está aí atrás, né? Estou gravando aqui do escritório, mas há um livro chamado As Eras Mais Primitivas da Terra, são 2 volumes, em que o autor chega a comentar a esse respeito. Eu estudei o livro, o volume 1, até com um certo cuidado, mas o 2 fiz uma leitura mais superficial. Mas eu não quero nem usar o que está no livro, eu quero partir do que é o pano de fundo da pergunta, né? Porque o que nós temos visto hoje é o surgimento de vários grupos ou de teólogos, né? Que usam de alguns textos bíblicos de uma compreensão não muito fácil para tentarem justificar as suas posições ideológicas, políticas, né? E não é, com esse texto não é diferente. Eu até anotei aqui algumas argumentações a esse respeito para eu não me esquecer de nenhuma. Então, normalmente as pessoas dizem assim, essas pessoas, esse grupo, diz assim, Adão teve uma outra mulher. A primeira mulher não foi Eva, a primeira mulher foi uma mulher chamada Lilith. E essa mulher foi criada antes de Eva. E quais são os argumentos apresentados? O primeiro argumento é de que a Bíblia traz 2 relatos da criação. No primeiro relato, Gênesis capítulo 1 e iniciozinho ali do capítulo 2, Deus diz que criou macho e fêmea. Então, não diz que Deus criou o homem e depois a mulher. Não é? Então, primeiro Deus criou o macho e fêmea os criou. O segundo argumento diz que no primeiro relato da criação, a Bíblia trata o Criador como Deus, como Elohim. No segundo relato, a Bíblia trata Deus como Hashem Elohim, né? Que numa boa tradução aqui para a gente seria o Senhor Deus. Um outro argumento então, esse argumento, mas o que isso tem a ver? Bom, esse argumento é usado para dizer que o texto bíblico foi alterado para justificar Eva como sendo a primeira mulher. Um terceiro argumento apresentado diz que no primeiro relato, Deus aparentemente, né, no primeiro relato, Deus criou homem e mulher ao mesmo tempo. Então os dois teriam sido criados do pó da terra, em condições de igualdade, o que justificaria a mulher ser igual ao homem em todos os aspectos, e não uma posição de ajudadora, uma posição de submissão em relação ao homem. Um outro argumento é o fato de que quando no segundo relato Deus cria Eva a partir de Adão.
Então a natureza de Eva está ligada à natureza de Adão, enquanto a natureza de Adão está ligada à natureza de Deus. Essa seria uma maneira de também subjugar a mulher. Bom, mas vamos lá. Será que isso é verdade? Eu quero te dizer que de todas as teorias a respeito dessa suposta mulher, e nós vamos ver aqui que não tem nada de mulher no texto, nem historicamente, eu sinceramente, como eu disse aqui, eu estudei com afinco o volume 1 do livro que eu citei, mas das 6 teorias apresentadas, pelo menos, até onde eu estudei, pelo menos em 5 delas, Lilith está associada a um demônio, em pelo menos 5. Então, não há para sermos honestos, né, não há uma teologia segura, nem textual, nem se fazendo uma análise textual ou histórica, né, para a gente afirmar que Lilith era uma mulher. Agora, vamos contra-argumentar, né? Primeiro, o fato de nós termos 2 relatos da criação, um no capítulo 1 e o começo do 2, e outro no capítulo 2, não significa que são 2 momentos distintos, mas que Deus está, na sua palavra, trazendo detalhes que no primeiro relato não foram trazidos. Para nós aqui, né, com a nossa cabeça do século 21, né, habituados a pensar a partir de uma filosofia predominantemente, né, para nós aqui europeia, nós não conseguimos entender isso muito bem. Mas nós precisamos lembrar que Moisés nasceu e cresceu no Egito. Moisés aprendeu a forma de se escrever no Egito. E Moisés está fazendo algo que era muito comum na literatura egípcia, na literatura assíria, na literatura babilônica, né, um pouco depois, que era narrar um fato e, ao lado, narrar novamente esse fato, trazendo elementos que facilitavam a compreensão. Isso era algo comum. Agora, se a gente for pensar aqui com a nossa cabeça de 3.500, 4.000 anos depois, nós não vamos entender. Mas esse era um estilo literário que havia e que não havia nenhum problema para as pessoas daquela época, que liam esses relatos, os textos daquela época. Então, não existem 2 relatos, há um relato mais detalhado, mas há apenas um relato. O segundo argumento é de que Deus teria criado a mulher no mesmo instante que o homem e por isso a mulher também teria sido criada do pó da terra. Ocorre que esse argumento ele tem 2 problemas que são intertextuais. O primeiro desses problemas está do versículo 24 ao versículo 26 de Gênesis 1. Deus não diz façamos o homem e a mulher. Deus diz façamos o homem. Percebe? Então, o próprio texto está explicando que Deus fez primeiro o homem, no primeiro relato, não está no segundo relato, está no primeiro relato. Já que querem separar, está no primeiro relato. Deus diz no primeiro relato, eu vou fazer o homem, e ele faz o homem. O fato de Deus dizer macho e fêmea os fez, é até interessante que as pessoas que querem usar esse argumento da mulher, né, nessa mesma posição, grupos aí, né, eu vou usar o termo progressistas aqui, mas grupos que querem usar isso para justificar uma ideologia, deviam usar o termo então, ou reconhecer o termo macho e fêmea os criou, né, e não ficarem defendendo outras pautas, já que querem usar o texto, em seu favor. Então, podiam pelo menos usar macho e fêmea. Mas o texto diz, façamos o homem. Né? Então, nós temos 2 problemas aí ligados a esse tipo de pensamento. Um, que Deus diz que faria o homem primeiro. Não é? Mas não está escrito primeiro. Sim, não está escrito, porque não havia o outro. Né? É algo óbvio. Não é? Deus está dizendo, eu vou fazer o homem. Pronto. Ele não precisa falar, eu vou fazer o homem, depois eu vou fazer a mulher, depois eu vou fazer... Não. Por quê? Porque se ele vai fazer o homem,
tudo que for feito depois vai estar em segundo, terceiro, quarto, quinto lugares, porque o homem foi feito em primeiro lugar, né? Isso não quer dizer que o homem seja superior à mulher, de forma alguma. A gente pode até em outro vídeo comentar a esse respeito, mas esse não é o nosso objetivo aqui hoje. Ou outro argumento, né? Deus teria criado então a mulher junto com o homem para dar essa ideia de igualdade, mas o outro argumento é que Eva teria sido criada a partir do homem para mostrar que Eva não tem natureza divina, apenas o homem. Isso é no mínimo assim, má fé. Por quê? Porque Deus diz para a mulher que é dela que vai nascer quem vai derrotar aquele que fez a humanidade escrava. Deus diz para a mulher, Deus não diz para o homem. Deus diz que da mulher nasceria, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Como que Deus está colocando a mulher numa posição inferior ao homem? A palavra usada, inclusive ali para ajudador, a palavra ezer no hebraico, ela significa literalmente aquele que socorre num tempo difícil. Como que Deus está dando um título desse para a mulher e está falando que a mulher é inferior ao homem? Não é mesmo? Um outro argumento diz respeito ao nome, não é? A esse nome, Lilith. De onde que esse nome saiu? Eu preciso ser honesto e preciso te dizer que esse nome está na Bíblia. Esse nome está na Bíblia. Mas esse nome aparece uma única vez na Bíblia, no texto de Isaías, capítulo 34. E lá no texto de Isaías, capítulo 34, a gente vai observar que o nome, aqui nas nossas traduções, quer ver? Eu vou pegar aqui uma tradução para te mostrar isso. Se eu pegar aqui a Almeida Revista e Atualizada Interlinear, no texto de Isaías, capítulo 34, versículo 14, a palavra Lilith aqui é traduzida como fantasmas. Fantasmas. Se eu pegar a tradução brasileira, a TB, né, aqui na TB, na tradução brasileira, a palavra Lilith é traduzida como bruxa. Na tradução Almeida revisada e corrigida, a palavra aqui é traduzida por animais noturnos. Então, observe que em nenhuma das traduções aparece aqui a palavra mulher. Ah, mas aparece bruxa. Tá, então nós vamos entender. Aparece fantasma, vamos entender. A palavra Lilith, ela surge na literatura judaica a partir do século, aproximadamente, do século 6 depois de Cristo. E ela aparece em relatos de Midrash que foram feitos depois do exílio babilônico. É importante a gente saber disso. Por quê? Porque Lilith era parte da mitologia babilônica. E na mitologia babilônica ela era reconhecida como um demônio que aparecia à noite assustando as pessoas. Entende? Era aquilo que aqui na literatura brasileira nós chamaríamos aí, por exemplo, não sei, de mula sem cabeça, né? Alguma coisa assim no folclore brasileiro, né? Alguma coisa desse tipo. Então, ela é literalmente um demônio que aparece para assustar as pessoas à noite. Por isso que ela é traduzida como fantasma, por isso que ela é traduzida como bruxa, não é? Mas a raiz da palavra também está muito ligada à palavra animais noturnos. Esse texto de Isaías ele é muito rico em simbologia. Quer ver? Eu vou ler para você o texto e vou ler as 3 traduções que eu separei. Ó. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Segunda tradução, a tradução brasileira, as feras do deserto se encontrarão com as hienas. Os sátiros clamarão uns para os outros. A bruxa pousará ali e achará para si um lugar de descanso. Terceira, a arque. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos. Observa, mudou hiena, né? E o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Agora, observa só comigo,
A palavra sátiro, que é traduzida aqui como sátiro, né? A palavra hebraica sair, ela literalmente significa bode. Bode. Agora, na literatura judaica, pode se referir a um bode que foi possuído por um demônio, como a gente vê lá no caso de Marcos capítulo 5, né? Então, não há texto bíblico dizendo que Lilith foi mulher, não há texto bíblico dizendo que Lilith foi mulher de Adão, não há nenhum argumento que valha a pena a gente gastar tempo para dizer que houve uma mulher antes de Eva. Não houve. O relato de Gênesis 1 e 2, os relatos de Gênesis 1 e 2 são fiéis, são explicativos e dizem que o primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. E é desse casal que toda a humanidade descende. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.